Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Tenente Radamés Prediger, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Bom, Tenente Radamés, já conheço de longa data, né? Estivesse bastante tempo aqui em Teutônia no comando da Polícia Rodoviária Estadual, né? Isso, Fabiano. Aqui em Teutônia eu vim para cá no ano de 2006, mas a minha trajetória na Brigada Militar começou muito tempo atrás, né? No ano de 1998, 31 de julho, foi agora, completei meus 20 anos de efetivo serviço na instituição, né? Iniciei em Porto Alegre, no Batalhão de Operações Especiais, o antigo Choque, onde fiquei até 2001. Depois de 2001 até 2006 eu estive trabalhando no policiamento urbano em Novo Hamburgo, e de lá então eu vim para Teutônia, né? Uma grata satisfação, vim para o município e daqui não saí mais, né? Foram praticamente 12 anos, né, trabalhando no comando rodoviário, né? Aqui em Teutônia, mas também atendi outros municípios, né? A gente sabe da falta de efetivo que tem em todo o policiamento, né? Seja ele no comando rodoviário, seja ele no policiamento urbano. Então a gente acaba ajudando uns aos outros, né? Então, e nesses últimos 6 meses, 7 meses, eu estive trabalhando ainda no comando rodoviário, só que na cidade de Cachoeiro do Sul, né? Onde é a sede do batalhão, que representa aqui os grupos do Vale do Taquari, como Encantado, Cruzeiro do Sul e Teutônia. Estive lá nesse período, né? Comandei 3 grupos da região central e surgiu a oportunidade de vir novamente para Teutônia, né? Desta vez no policiamento urbano, coisa que eu já tinha a minha experiência lá de Novo Hamburgo, né? Na vaga então do Tenente Frank, né? Que se afastou das atividades. Então, uma grata satisfação estar de volta aqui e poder ajudar a população que eu vivo e convivo, né? Meus familiares moram aqui, né? Poxa, então já és de casa, estás em casa, né? Eu me sinto em casa, saio de casa, vou pro trabalho, é como se eu convivesse realmente, né? Eu tô me sentindo bem à vontade, conheço a população, conheço o município, né? Não tudo ainda, vou aprender a conhecer bem mais, né? Mas a vontade, aquela energia de trabalho, a gente é o que nos motiva e a gente está bem motivado nesse sentido, né? Hoje uma das principais dificuldades é a falta de efetivo. Hoje sim, Fabiano, os meios eles não são alcançados, né? Nós temos uma instalação super nova, né? A comunidade, mais uma vez, através do Concepro, eu acho que, se não me engano, a terceira obra grandiosa que o Concepro constrói junto com a comunidade, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Já tínhamos construído o grupo de polícia rodoviária aqui. Depois construímos e reformamos a delegacia de polícia. E agora tivemos a grata satisfação do ano passado de inaugurarmos a sede do policiamento urbano, né? E uma sede ampla, grande, né? Com bastante infraestrutura. Então, nesse sentido, estamos bem abastecidos por um bom tempo, né? Viaturas também a gente tem algumas. A gente ainda não foi agraciado com outras que já foram distribuídas pelo Estado. Houveram alguns requisitos, né, que tiveram que ser preenchidos. Por enquanto, Teutônia não foi beneficiada nesse sentido, mas acho que daqui para frente vai acabar vindo outras viaturas ou outra viatura, né, para auxiliar no policiamento. Mas o grande mal, assim, em termos de gestão hoje, é a carência de efetivo que a gente vive, né? O cobertor é curto, como se diz, né? A gente puxa daqui, tapa dali e assim vai indo, né? Um sonho que talvez existe, esse prédio novo, inclusive, se eu não me engano, ele foi construído já de forma a receber a instalação das câmeras de vídeo monitoramento, né, de se fazer um cercamento eletrônico que, de certa forma, até auxiliará essa questão da falta de efetivo a colocar olhos eletrônicos nas ruas, né? É mais uma ferramenta, é mais uma ferramenta que a gente vai ter à disposição. A gente está em tratativas ainda, a semana passada, inclusive, participamos de mais uma reunião, né? Já é a segunda que ocorre esse ano, e creio que está se desencadeando assim, para que, claro, depende também de recursos, né? A gente tem que fazer uma avaliação, se a gente vai comprar os equipamentos, se a gente vai alugar. Então a gente tem que ver as vantagens e as desvantagens de cada processo, né? Então mas a gente está trabalhando em cima disso, para que a gente tenha cerca de, não posso dizer assim ao certo quantas câmeras serão, mas mais de 20, né? Mais de 20 pontos, né, num primeiro momento, colocados nas principais ruas e avenidas, né, inclusive na Via Láctea, né?
desde a Rota do Sol até a Ribeira, no bairro Canabarro. Isso vai nos auxiliar? Claro que vai, né? Porque evita deslocamento de viaturas, a gente economiza tempo. Às vezes o policial tem condições de localizar, de identificar pessoas por vestimentas, placas de veículos, né? Aproximar, ter uma real noção do que se passa naquela área de abrangência que a câmera vai estar instalada. Então, com certeza, a gente tem que se apropriar desses meios, e isso aí só vem convergir para o bem comum da comunidade, né? Então... pena que às vezes o poder público, e aí a gente fala do Estado, há pouco eu ainda falava das dificuldades de pagar a folha, né? Outra dificuldade que então, existe, então né? Imagina investimentos dessa ordem, né? Mas aqui em Teutônia a gente tem aí, com certeza, estruturas boas, porque conta-se com o apoio de uma entidade como o Concepro, trabalha muito, né, para conseguir equipar de forma, pelo menos, que seja de condições dignas de trabalho, né? O conceito daqui é muito atuante, ele retrata bem o que é a comunidade. Uma participação muito efetiva junto aos órgãos de segurança, né? Junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário. Ele faz aquele elo de ligação, né, entre a comunidade e os órgãos que atuam no município. Eu passei em várias cidades e já visitei várias cidades pelo estado quando eu trabalhava no comando rodoviário, e poucas cidades são bem organizadas como a nossa, né, em termos de conceito, né, e em outros quesitos, é claro, né, mas a gente nota aquilo que a gente tem mais familiaridade, né. Então, por ser um órgão que atua junto à segurança pública, a gente vê que em boa parte dos municípios não há essa união, não há essa organização, essa cooperação da comunidade para com os órgãos, né? E dentro da questão segurança hoje, o que mais, digamos, preocupa no caso, quem está aí trabalhando à frente de manter a segurança da comunidade? Olha, em poucos dias aqui já trabalhando em Teutônia, a gente nota que o tráfico de drogas, ele existe, ele é concreto, né? Nós sabemos os pontos, a gente tem tudo mapeado. É uma briga quase de gato e rato, né? Então, o Ministério Público também tem conhecimento, a Polícia Civil, a Brigada Militar, e a gente desencadeia ações, algumas preventivas, outras repressivas, né, para que a gente consiga diminuir, pelo menos, né, a atuação dos traficantes, né, aqui em Teutônia. E também dos usuários, porque se não tiver usuário, não tem traficante, né. Outra questão também que a gente está trabalhando através da prevenção é a questão dos furtos, arrombamentos na residência. Ontem, inclusive, na cidade de Westfália, tivemos 4 casas arrombadas, né, durante o dia. E no sábado eu tive uma entrevista na Rádio Popular e chamava a atenção da população. Nos avisem, nos tragam informações de pessoas suspeitas circulando pelo bairro, carros com placas de outros municípios, para que a gente tenha uma ação proativa, né? Com a mínima antecedência, uma abordagem ali, se alguém ou porventura tivesse visto aquele veículo, né, nos auxiliaria muito, evitaríamos o furto, né, e com certeza aquela população não teria sido afetada, né, porque foram vários pertences levados ontem, né, e por que, Fabiano? A população não está acostumada com essa rotina de violência, né. Sabemos que a região aqui ela ainda é uma região calma, né, em termos de índices de ocorrência, de índices de criminalidade, só que nós não podemos descuidar, né. Essas pessoas, esses veículos que circulam, têm que chamar a atenção. Se não chamar a atenção, nós vamos acabar deixando que esses delitos ocorram e colhendo esses maus resultados, né. Agora a equipe de investigação, temos já a foto do veículo, né? A foto do veículo em si nós temos, não conseguimos identificar a placa, que a câmera que o fotografou, né, de uma residência não é de tão boa resolução que a gente não conseguiu ainda, mas existe agora todo um trabalho de investigação para que esses autores sejam identificados e presos, né? Não sei até que ponto a gente vai conseguir recuperar os bens que foram levados, né? Mas então cabe sim à polícia, a polícia militar essa atividade de prevenção, né? Nós fazemos patrulhamento nos bairros em todos os turnos, praticamente, quando tem policial militar de serviço, a gente efetua, né, aqueles patrulhamentos nos bairros. Isso ajuda, isso inibe, mas nós não podemos estar presentes a todo momento, né?
em decorrência de atendimento de acidentes, de outros tipos de ocorrência. Então, a população nessa hora tem que ser insistente e nos incomodar, de certa forma. Ligar o 190 e repassar informações. Assim, quando há pessoas traficando, um vai e vem de veículos e de pessoas em certa casa, nos liguem, nos informem, não precisa nem se identificar, mas nos comuniquem do fato, né, para que a gente tenha uma ação de combate a qualquer crime que esteja ocorrendo, né? É que na rotina do dia a dia a gente acaba despercebendo algumas situações, né? E eu imagino Westfália, conhecendo a região ali onde que eu sei que aconteceu, tem uma colega de trabalho que mora nas imediações e ela estava bem preocupada ontem. É uma região que tem muitos trabalhadores ali que durante o dia não estão em casa. Exatamente, não estão em casa, as casas ficam vulneráveis. Isso. Né? Nem todas têm um sistema de alarme, um sistema de segurança, mas que possa, né, se confiar. A grande maioria não tem, né? Não tem. Né? E também, né, há de se pensar, né, mas enfim, isso aí dentro dos limites de cada morador, né? Mas aquelas pessoas que estão em casa e notam, dão uma espiadinha pela janela, dão uma espiadinha pela porta, pelo vidro, veículo estranho, um veículo em né? baixa velocidade, olha, consegue de repente anotar a placa, né? Se conseguir, né? Já nos liguem, né? E nos comuniquem esse fato. Tão logo a gente consegue, a gente vai lá e vai abordar aquele veículo, né? Porque às vezes não quer se cometer uma injustiça de acabar denunciando ou trazendo suspeita em cima de alguém. Mas não custa, daqui a pouquinho vai se averiguar, não, eu fui efetuar um serviço lá, sou prestador de um serviço, instalador de alguma coisa, tranquilo, sem problema, isso mesmo. Às vezes a gente tem aquela cultura do não incomodar, né? Mas nessas horas, nos tempos que a gente vive, eu acho que isso aí já ficou ultrapassado. Nós temos que se preocupar com o macro, né? Com a segurança de todos, né? Pode estar acontecendo vários crimes, né? A gente não sabe a que ponto o ser humano é capaz, ao entrar numa casa, deparar com uma mulher, umas crianças, né, que estão ali, né? De um furto pode acontecer outros crimes, se desencadear um homicídio, né, um estupro, enfim, vários, né, que a gente não quer. Então, a população tem que estar alerta. É o meu chamamento, né? Volto a repetir, já falei isso no sábado, tem que nos ajudar, né? Qualquer fato estranho e ser observadores da realidade que os contorna, não simplesmente ficar caminhando despercebidos, né, e muitas vezes no celular aqui, inclusive até o próprio celular, se a pessoa, um delinquente vê, um criminoso vê que a pessoa está só no celular, acaba passando por ela, efetuando furto, saindo correndo, né? Então isso aí depois vira objeto de troca lá com a droga, enfim, dificilmente se recupera. E o tráfico de drogas, então, nem se fala, né, tenente? Isso preocupa muito. Isso não preocupa só o Teutônio, né? Exatamente. Essa aí está disseminado, né, em toda a sociedade e a preocupação nossa aqui dos vales é a disseminação desses grandes grupos de criminosos, já essas facções criminosas que migram das capitais para o interior, né? Acabam existindo ramificações no sistema penitenciário. O convívio de criminosos daqui com os da capital e assim acabam interagindo, né, como é do ser humano, né, e acabam trocando informações e nesses momentos a gente sabe que eles se conversam, se falam quais são os locais que existe uma maior probabilidade da empreitada ocorrer de forma exitosa, né? Então hoje essas comunidades que antes eram tidas como tranquilas, né, passam a ser alvo desse tipo de crime, né? Então a população é essencial o apoio, né, nessa hora, né? Não simplesmente se acomodar, nem vou ligar, eu não vou querer incomodar. Não, incomodem sim, liguem e passem informações, né? E pode ser de forma anônima, não tem problema nenhum, né? Desde que a informação chegue até a nossa sala de operações e aí a gente consegue ter uma reação já preventiva ou repressiva. Tomara que não seja necessária repressiva, mas de forma preventiva já, né? Antes que ocorra o fato. E o 190, inclusive por celular, pode ser discado? Do celular, tranquilo. Não tem problema nenhum. Isso, exatamente. Tá certo, então cada cidadão pode ser um braço de auxílio então para a segurança pública do município, né? Isso aí, tá certo, auxiliando então no combate ao crime, para termos aí uma cidade com certeza muito tranquila sempre, né? É isso que queremos, né? Para nós, para nossas famílias, para nossos amigos, né? E Teutônio foi uma cidade que eu escolhi, que tu escolheste já há muito tempo, já nasceste aqui, já nasci aqui, então ela tem que continuar sendo assim uma cidade pacata,
ordenada, né, acolhedora, né? É isso, essa é a cidade que nós queremos. Nós vamos lutar para que isso continue acontecendo. Certo. Continuar trabalhando Isso. e contando com o apoio da população aí, também. Isso aí, Fábio. Tá certo. Mais alguma informação, tenente? Fique à vontade. E com relação também aos acidentes de trânsito, que é um dado que nós chamamos, bastantes acidentes ocorrem, né? Para que os condutores tenham um pouco mais de cuidado na condução, não andem com tanta pressa, né? E para que obedeçam a sinalização de trânsito, né? Muitas vezes a gente sabe que por trás de um acidente existe o cometimento de uma infração, ou não parou numa esquina, ou desrespeitou um sinal do semáforo, ou uma ultrapassagem indevida, né? Alguma coisa acaba acontecendo, a falta de indicação na sinalização, né? Direita, esquerda, enfim. Geralmente é isso que ocorre antes do acidente, né? O desrespeito a alguma regra de trânsito. Então, vamos cumprir todas as regras que existem no trânsito para que a gente tenha também um trânsito mais seguro. É outra questão problemática aqui em Teutônia, né? Permita-me só uma questão particular aí que aconteceu. Agora, na semana passada, nós tivemos um acidente aqui, onde que um veículo vinha na mão única, aqui na Major Bandeira, ele ia entrar numa garagem à direita, né? Certo. E ele abriu o sinal, mas ele abriu um pouco o carro para a esquerda e aí contornou, só que vinha uma moto passando pela direita e acabou colidindo. Como é que é interpretada essa situação? Porque até a gente discutindo isso em roda de conversa dizia, bom, não podia ultrapassar pela direita, mas a moto ultrapassou pela direita. Pela direita. Pois é. Não sei bem como é que foi o fato, É uma curiosidade, né? na verdade, né? Existe a possibilidade de ultrapassagem pela direita, existe em certas situações, né? Mas também o motorista ele tem que ter atenção a todo momento, né? Ele tem que acompanhar os espelhos retrovisores, né? A sinalização também, né? Com antecedência, né? Para que o motorista que o segue consiga ver. Para que o pedestre que está à sua frente, ao seu lado, também tenha a noção de direção que ele vai tomar. Manobras bruscas, que seria aquela que tu me comentaste, uma abertura mais do veículo, talvez não seria necessário, né? Isso aí manter-se já à direita, conservar-se no melhor local para efetuar uma conversão, né? Então isso são pequenos detalhes, né? É um descuido, algo assim pequeno, mas que resulta. E para tu teres uma ideia, se o motorista ele precisa ter atenção no trânsito a todo momento, tem uma infração que diz dirigir sem falta de atenção. Então ali, antes do acidente ocorrido, houve um cometimento de uma infração, o que eu acabei de falar anteriormente, né? Então, mais uma vez a gente pede para todos, aí não só o condutor. Eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus encontros aí com a comunidade, que o pedestre também é um sujeito do trânsito, ele também tem suas obrigações, né? Então ele também é responsável por um trânsito mais seguro. A passagem de pedestres é para o pedestre. Ele também não pode se reservar o direito de cruzar todo e qualquer instante em qualquer lugar da via, né? O pedestre também tem a sua parcela de obrigação e cuidado no trânsito, assim como todos, né? Em algum momento, hoje sou condutor, mas dali a 5, 10 minutos eu já sou pedestre, e assim vai indo, né? Então todos são responsáveis, né? Só assim a gente terá um trânsito mais seguro, né? Durante o período que trabalhavas no pelotão da Polícia Rodoviária Estadual, enfrentavas o problema aí da Via Láctea, das travessias, né? Ela ainda não saiu da minha vida. Não saiu, né? Porque essa semana passada eu saí do quartel ali no centro administrativo, entrei na Via Láctea e me deparei com um acidente. Primeiro a autoridade chegar no local, primeiro o policial chega, ele já atende, já faz os primeiros socorros, né? Auxilia na cinemática aqui do acidente. Então, e a Via Láctea, como ela corta vários bairros da cidade, então ela vai continuar, acho que até o fim da minha vida comigo, né? Aqui, né, junto. Então a gente vai ter que estar sempre em contato com a Polícia Rodoviária, eles conosco, né, para que a gente, enfim, tenha um trânsito com a mínima segurança, embora a Via Láctea hoje não é mais a Via Láctea de 10, 20 anos atrás, né? O acostamento é precário, a pista de rolamento é precária, então acho que o acostamento é o pior de todos, né?
Hoje um pedestre, um ciclista já não consegue mais andar só no acostamento, ele tem que andar quase, né, dentro da faixa de rolamento. Então é complicado, né, Fábio? Ela preocupa sempre, né? Isso Tá aí. certo. Eu quero agradecer muito a presença e que voltes outras vezes, sinta sempre convidado. Qualquer informação também, sinta-se à vontade de usar esse canal. Isso, muito obrigado, Fabiano. Eu quero me desculpar também por não ter comparecido na segunda-feira, mas foi um evento que ocorreu extraordinário, né? E aí não me fiz presente. Mas enfim, fico à disposição quando vocês precisarem, né? Estarei aqui ou lá no nosso destacamento. Tá certo. Muito obrigado. De nada. Também sempre convidado. Isso, muito obrigado. Bom dia.